Bom, pessoal, meu nome é Richard. A gente vai estar iniciando agora o treinamento do PSG número 4, que trata sobre APR, Análise Preliminar de Riscos. Inicialmente, nossa política de segurança e saúde ocupacional, valorizamos o ser humano e sua integridade como valor central da empresa e estabelecemos como premissas essenciais os seguintes procedimentos. Priorizar as práticas de prevenção conforme os mais elevados padrões, mantendo condições e métodos adequados de trabalho, com foco na busca contínua da segurança e saúde ocupacional, assegurar o desenvolvimento das competências técnico-operacionais de cada colaborador compatíveis com suas atribuições, de modo que estejam capacitados para respeitar a legislação e regulamentos de saúde e segurança, garantindo um ambiente de trabalho adequado que contribua para o pleno desenvolvimento individual e organizacional. Estabelecer processos, condutas e políticas capazes de monitorar os riscos, visando manter a integridade dos funcionários, garantindo o desenvolvimento das atividades na busca permanente da melhoria contínua das práticas de prevenção. Essa política ela vem com o nome do nosso CEO, Luciano Mendes Nogueira. Pessoal, os assuntos que trataremos nesse treinamento é política de segurança e saúde ocupacional, qual os principais objetivos da análise preliminar de risco. A gente vai trazer o modelo da APR para quem estará fazendo a reciclagem desse treinamento. Então, será um modelo novo. Para você que estará fazendo esse treinamento pela primeira vez, é o modelo padrão que está sendo adotado agora pelo grupo J. Mendes. A gente vai explanar aí sobre o preenchimento de cada campo específico desse documento. Trataremos depois das responsabilidades, principais erros que encontramos na APR, fizemos um apanhado, selecionamos os mais frequentes que a gente vai apresentar para vocês, são erros que invalidam o documento, e principais dúvidas que surgem, que já evidenciamos com relação à análise preliminar de riscos. Então, pessoal, qual que é o objetivo desse PSG? Estabelecer as diretrizes para o gerenciamento das análises preliminares de risco, visando antecipar, reconhecer, avaliar e estabelecer medidas de controle para os riscos presentes no ambiente de trabalho e atividades que serão desenvolvidas. Quais são os campos de aplicação? Aplica-se às atividades relacionadas aos trabalhos executados nas unidades e empresas do Grupo J. Mendes, envolvendo os funcionários próprios, prestadores de serviços e visitantes. Desenvolvimento. Então, o responsável pela execução da tarefa deve preencher a APR antes de iniciar as tarefas fora de rotina ou de rotina que apresentarem mudanças no cenário ou ainda não forem padronizadas. O supervisor, líder, deve revisar, verificar o local, atividades, riscos e medidas de controle das APRs antes de assinar e fazer a liberação da tarefa. O emitente da APR deve realizar uma visita de reconhecimento no local de execução da tarefa momentos antes da realização da mesma, para observação do cenário, das condições ocupacionais das áreas e outras fontes específicas, identificação das medidas preventivas necessárias. Essa visita, pessoal, ela é importante. O nosso cenário atual, ele está propício a mudanças constantes. Então, de repente, você foi 2 dias antes na área, identificou uma condição muito favorável para executar a atividade. No dia que você for executar, está um cenário totalmente diferente, né? Às vezes tem peças ali, vamos imaginar um cenário de mina, o acesso mudou, não tem mais aquele acesso, tem que acessar por outro local, tem materiais no local impedindo acesso. Então, é importante que momentos antes da execução da tarefa, a pessoa responsável, aí, no caso o emitente, ele vá até o local, faça uma verificação para saber quais serão as medidas necessárias de controle, né, para adotar, quais serão os riscos, se surgiu algum novo risco, às vezes decorrente de alguma mudança efetuada naquele cenário, para que tudo isso esteja, né, dentro do documento, não tenha nenhuma surpresa, né, no momento de executar a tarefa. Todas as folhas da PR devem conter assinaturas de aprovação e verificação em todas as páginas. A gente vai ver isso mais para frente detalhadamente. Obrigatoriamente, o responsável da área deverá ser um funcionário de J. Mendes responsável pela área. Então, o campo, pessoal, que a gente vai ver posteriormente, destinado ao responsável pela área, ele somente pode ser assinado por um profissional, desde que treinado, pertencente ao grupo J. Mendes, certo?
Profissionais das empresas contratadas que serão também treinados para assinar as APRs, eles terão um campo específico, ou seja, eles não vão poder assinar como liberadores de área, ok? Tem um campo específico que a gente vai apresentar nesse treinamento. O emitente, após a elaboração e aprovação da PR, deverá divulgar a mesma a todos os executantes antes do início das atividades, solicitando que todos assinem no campo obrigatório. Então, é importante que o emitente, após preencher a PR, coletar as assinaturas necessárias, faça a divulgação para todos os responsáveis que irão executar a atividade, certo? Nenhuma tarefa pode ser iniciada sem prévio conhecimento do supervisor e, na ausência dele, deve ter um designado, responsável pela área local, que deve estar ciente para a respectiva liberação. Então, essa liberação, como que o profissional responsável pela área vai dar ciência sobre ela? Assinando na análise preliminar de risco. As APRs devem ficar no local da tarefa, devendo ser originais. Então, toda APR que for desenvolvida para alguma tarefa que estiver em execução deve ser mantida na frente de serviço ou em algum local próximo. Vamos imaginar alguma condição adversa, onde o funcionário está exposto, às vezes, a uma condição ali de umidade, pode vir a molhar os documentos. Deixe o documento em um local seguro, fora do raio de ação ali, às vezes da água, que pode causar ali a perda desses documentos, mas em um local de fácil acesso, que permita, em caso aí de alguma dúvida sobre os profissionais que fizeram a liberação, alguma dúvida propriamente dos executantes da atividade, eles consigam consultar esse documento e sanar ali essas dúvidas que surgirem, ou mesmo alguma fiscalização do setor de segurança do trabalho. Após o término das atividades, a PR deverá ser entregue ao setor responsável para arquivamento e posteriores auditorias. Então, é importante que terminou a atividade, aquela PR já não vai mais ser usada, aquela PR venceu. Vocês peguem esse documento e entreguem ali para os gestores. Esses documentos devem ser arquivados, correto? Todos os campos da PR devem estar devidamente preenchidos e deve estar assinado por todos os executantes das atividades. Então, todas as pessoas que tiverem inclusas naquela tarefa devem assinar essa PR. Todo e qualquer funcionário que inicie a tarefa posterior ao início e divulgação da PR deve ser realizada a divulgação à parte para o mesmo através do supervisor ou líder da atividade antes de iniciar a execução. Sempre que houver mudança de cenário no contexto da atividade, a PR deverá ser revisada, assinada e divulgada. Se identificado um risco ou fator de menor significância, deverá ser incluído um adendo na PR. Para situações de maior relevância ou a critério da fiscalização, deve ser emitida uma nova APR. Bom, pessoal, então o adendo ele deve ser feito em uma nova folha de APR. Então, vocês vão ter que pegar uma folha em branco e anexar a APR inicialmente elaborada. No cabeçalho dessa nova folha que vocês vão fazer o anexo, a APR, ela deve vir com os seguintes dizeres: adendo da APR, complementado, com a atividade levantada na APR inicial. No final do desenvolvimento, ele deve ser divulgado e assinado por todos os participantes da atividade. O serviço poderá ser paralisado a qualquer momento se for observado o descumprimento de algum item da APR. Importante, todas as medidas de controle que vocês colocarem que deverão ser executadas, é importante que vocês avaliem se existe realmente a possibilidade de as executarem, se os recursos necessários estarão disponíveis. Porque se não estiver, vocês estarão colocando uma medida que será impossível de ser cumprida. Então é importante, se não tiver o recurso para realizar determinada situação, por exemplo, eu vou precisar usar um protetor facial, no caso do uso de lixadeira, eu não tenho protetor facial. Então, você vai ter que acionar o gestor responsável pela atividade para que ele providencie esse recurso para que vocês executem a atividade. De maneira alguma, realizem a atividade sem cumprir as determinações ali das medidas de bloqueio estabelecidas previamente na análise preliminar de risco. Para as atividades especiais, deve ser emitida a PTE, que é a Permissão de Trabalho Especial. Esta vocês terão o conhecimento em um outro treinamento que será ministrado para vocês. Bom, pessoal, então esse é o novo modelo de APR, certo? Tivemos algumas mudanças com relação ao modelo inicial. A gente vai explanar na sequência cada um dos campos para vocês entenderem
quais informações e de qual forma elas devem ser inseridas dentro de cada um desses campos, para que sejam consideradas corretas, certo? É importante para o segmento do treinamento, acho que para melhor entendimento de cada um de vocês, que cada um esteja em posse desse documento, para que vocês façam o acompanhamento campo a campo, para facilitar aí esse entendimento. Então agora a gente vai iniciar, pessoal, a explanação do preenchimento de cada campo desse formulário. Então o primeiro campo aqui é atividade tarefa principal. Qual a informação que deve ser inserida nesse campo? Qual o objetivo desse campo, né? Então ele visa descrever a tarefa que vai ser executada. Caso mude a tarefa, mesmo que seja no mesmo local, vai ter que ser realizada uma nova PR. Aqui dois exemplos de informações, o exemplo certo e o exemplo errado, informações que devem ser inseridas nesse campo. Então, atividade ou tarefa principal, o exemplo certo, transporte e carregamento na área da baia. O exemplo errado, baias de rejeito. A descrição baias de rejeito, ela não é, propriamente dito, a descrição de uma tarefa, certo? Seria mais ou menos a nomenclatura de algum local, um local que possui, né, baias de rejeito. Próximo campo, local ou equipamento onde será executada a tarefa. O que esse campo nos pede, né? No preenchimento do local específico onde será executada a tarefa, então ele consiste nisso. Não deve ser inseridas descrições como mina, JMIN, JMIN, TM, etc. E sim o local exato, o equipamento para facilitar o levantamento dos riscos do cenário em que está sendo executada a tarefa. Exemplos aqui, pessoal, de um local que está sendo executada a tarefa, exemplo correto, planta de britagem TC1. Então aqui o funcionário indicou para a gente que ele está executando uma tarefa na planta de britagem, especificamente no transportador contínuo número 1, que seria errado e tem em produção. Está generalizando. Como a gente, exemplos, né, mais exemplos aqui de situações que seriam erradas. Vamos imaginar que o funcionário vai executar uma atividade dentro da área de mina. No local equipamento ele coloca apenas mina. A área de mina é enorme. Então, a gente precisa que ele seja mais específico com relação a isso, certo? Ele vai executar uma atividade na área de mina, na berma 1256. Já especificou bastante, a gente já consegue especificar e identificar esse local com muito mais facilidade. Então, sejam bem claros e específicos no preenchimento desse campo. Preenchimento na informação do campo turno. Então, consiste no preenchimento do turno de trabalho em que está sendo executado a tarefa, ou seja, turno administrativo, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Condição excepcional, em paradas de manutenção, devido ao horário de trabalho ser, às vezes, diferente, né? Às vezes, a pessoa do turno 2 vai estender um pouco o turno. Então, vocês irão preencher o campo turno com a seguinte descrição: parada de manutenção. Condição excepcional para ser utilizada em dias de parada de manutenção. Demais dias vocês irão seguir os padrões: primeiro turno, segundo turno, terceiro turno ou administrativo. Aqui exemplos de preenchimentos corretos e incorretos. Então, certo, turno 1 ou primeiro turno, ou escrever, né, primeiro turno. Errado, 14 horas, turno 1 e turno 2. Não se pode colocar dois turnos nesse campo. 14 horas não é um turno, né? Somente um horário. Vamos agora para o preenchimento do campo horário. Então, consiste no preenchimento do horário de início da tarefa a ser executada. Importante, pessoal, horário de início da tarefa a ser executada. Gravem isso. Situações aqui corretas e incorretas. Horário certo aqui, ó, a atividade vai iniciar às 14 horas, então foi preenchido aqui, ó, 14 horas. Ah, não, vai iniciar às 15. Outro exemplo aqui que pode ser colocado. Se atente a inserir dentro desse campo a informação referente à hora de início da tarefa. Situação que seria errado, turno 1 ou primeiro turno, 14 às 15, por aí. Importante, pessoal, por que 14 às 15 consideramos errado nessa situação? Não é que seja errado, mas parem para pensar da seguinte situação. Funcionário do turno 3, do turno 2, perdão, vai iniciar uma atividade às 14 horas, certo? E ele tem até às 15h20 para concluir dentro do seu turno, ok?
Se ele colocar até às 15 horas, esse documento vai valer para ele das 14 às 15. Se ele precisar exceder 2, 3 minutos que seja acima das 15 horas, essa PR dele já não vale. Então, atentos com essa informação. Vocês podem colocar 14 às 15, não tem problema, mas a atividade vai ter que ser executada dentro desse período apenas. Fora desse período, seja antes ou depois, essa análise preliminar de risco, mesmo estando com data vigente, ela não vai ser válida para essa determinada tarefa, ok? Bom, pessoal, a gente vai falar agora do preenchimento do campo responsável pela atividade JMN ou JMENTS. Antes de partir para a informação que deve ser inserida nesse campo, apenas ressaltar, o campo que fica ao lado da coluna horário, escrito aí necessário PTE, sim ou não. Qual a informação que deve ser contida nesse campo? Vocês vão apenas assinalar a opção sim ou não. Vão marcar o sim, caso a atividade que vocês vão executar seja uma atividade especial, na qual vocês terão que elaborar uma permissão de trabalho especial. Se a atividade não se enquadrar dentro dos requisitos ali que se considera uma atividade especial, vocês vão marcar a opção não, ou seja, não será necessário elaborar uma PTE. Então, vamos partir para a informação desse campo, preenchimento do campo responsável pela atividade JMN. Então, esse campo é onde o gerente, coordenador, supervisor ou líder do grupo JMENTS, desde que treinado e aprovado. Então, para assinar nesse campo, o profissional tem que passar por um treinamento específico para que ele tenha autorização para fazer essa assinatura. Só após fazer o treinamento, fazer a avaliação, se aprovado, que ele vai estar autorizado a fazer essas assinaturas. Então, é onde eles assinam o campo. Então, esse campo é destinado apenas, importante, a responsáveis pela atividade do grupo JMENTS, certo? Aqui 2 exemplos de preenchimento. Preenchimento certo, o nome completo do profissional, precedido da matrícula. Abaixo tem algumas abreviações. Talvez o profissional tenha um nome muito extenso que não vai caber nesse campo, então ele pode fazer as abreviações da maneira correta. A gente está aqui na coluna ao lado, opções erradas, que seria um preenchimento desse campo, apenas o primeiro nome, precedido da matrícula. A opção abaixo está o nome ali com as abreviações, porém não tem matrícula. Então tem que ter assinatura e matrícula, certo? Preenchimento do campo responsável pela atividade da empresa contratada. Então é onde o gerente, coordenador, supervisor ou líder das empresas contratadas possam realizar a liberação desde que treinados, aprovados e liberados para assinar a PR. Então, este campo, exclusivamente, é onde os profissionais, desde que sejam treinados, eles também têm que passar por um treinamento específico, mesmo o procedimento dos profissionais do grupo JMENTS, serão avaliados, sendo aprovados, terão aí autorização para assinar nesses campos. Então, profissional de empresa contratada vai assinar apenas nesse campo, quando for realizar a liberação do documento, certo? Importante, eu sou profissional de empresa contratada, fiz o treinamento, então a PR pode ser liberada somente com a minha assinatura nesse campo? A atividade pode ser iniciada dessa maneira? Não. É necessário também assinatura em todos os outros campos, os outros 2 que são pertinentes a profissionais do grupo JMENTS. Então a PR deve conter a assinatura do responsável pela atividade da contratada quando houver, do responsável pela atividade do grupo JMENTS e do responsável pela área, que também deve ser do grupo JMENTS. Um exemplo, se eu for executar uma atividade e não tem atividade própria do grupo JMENTS, preencham esse campo com a seguinte descrição: não se aplica. Nunca deixe o campo em branco, certo? Se o profissional da contratada não tiver os profissionais executantes pela atividade, nenhum profissional dentro da empresa que tenha liberação para assinar esse documento, então é importante que a empresa contratada busque a capacitação de um profissional para que faça essas assinaturas, e até que isso seja feito, eles irão preencher esse campo também com não se aplica e providenciar as demais assinaturas cabíveis para esse documento, certo? Preenchimento do campo responsável pela área. Então, é onde o gerente, coordenador, supervisor ou líder do grupo JMENTS, desde que treinado e aprovado para a liberação da PR, assina este campo.
Então, ele é destinado ao responsável pela área. Importante, também somente deve ser assinado por profissional do grupo J. Mendes. Mais exemplos aqui, mesmo processo, né, de preenchimento, deve ter o nome completo e matrícula do profissional que vai estar fazendo a liberação, certo? Preenchimento do campo data de emissão da APR. Qual que é a data de emissão, pessoal? A data na qual aquela APR foi elaborada. Então, deve ser inserida a data em que foi emitida esse documento. Então, aqui é o exemplo certo, né? Dia, mês e ano. O segundo exemplo, o ano está abreviado, não tem problema. Quais que seriam exemplos errados, né? No caso aqui, 1 do 11. 1 do 11 fala para a gente o seguinte, informações aí imprecisas, né? O 1 pode ser um dia ou pode ser um mês, e o 11 pode ser um mês ou pode ser um ano. Então, gera muita dúvida. A mesma situação na condição abaixo. Então, sempre preencham nesse padrão. Dia, mês e ano. Preenchimento campo data de validade. Importante, a PR tem validade de 15 dias. Então, deve ser inserida a data de validade, 15 dias contando com a data de emissão. Então, pessoal, vocês não vão contar 15 dias depois da data de emissão da APR. Não, a data de emissão ela também deve ser contada, ok? Somada, né, até dar os 15 dias, vocês vão colocar a data de validade da APR. Nunca coloquem nenhum período superior a 15 dias. É uma condição também que invalida a APR de vocês. Exemplo de preenchimento, seguir o mesmo preceito do preenchimento do campo data de emissão e, no caso que eu falei para vocês, nunca inserir um período maior que 15 dias. Seria um período incorreto. É incorreto eu fazer um preenchimento aqui de uma data inferior a 15 dias? Não é considerado incorreto, pessoal, certo? Porém, a sua PR vai valer somente até aquela data. Se você, por exemplo, preencher aqui com uma data de validade, a contada data de emissão com apenas 5 dias, essa sua PR vai valer apenas 5 dias, certo? Bom, pessoal, a gente vai partir agora para o preenchimento do campo emitente. Então, nesse campo deve ser assinado por extenso, com o nome e matrícula do supervisor ou líder da atividade, que é o responsável por fazer a emissão e aprovação da análise preliminar de risco. Exemplos aqui de preenchimentos, seguindo o mesmo padrão anterior, nome completo e matrícula. Se o nome não couber, fazer as devidas abreviações, nunca esquecer, nome e matrícula. Preenchimento do campo item. Então, o campo item, pessoal, não mudou referente ao primeiro modelo, segue o mesmo padrão. Sempre deve ser numerado sequencialmente. Então, o que é certo aqui? Seguir os passos 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ou primeiro, segundo, terceiro, assim por diante também. O que a gente considera errado aqui? Você colocar números não sequenciais, por exemplo aqui 1, 3, sempre deve seguir a sequência 1, 2, 3 ou 4 e assim por diante. Escrever por extenso não vai caber, né? Vai ficar muito embolado, vai dificultar o entendimento por parte de quem for ler, né, esse documento. Muitas vezes vai causar talvez alguma rasura, que é um erro que invalida, né, esse documento, então preencham apenas com numerais este campo. Preenchimento campo passos da atividade, ou tarefas. Consiste no levantamento de cada passo da tarefa. Recomenda-se que o serviço seja subdividido em partes de forma a se buscar o maior nível de assertividade. Foco para a PR. Os passos poderão ser definidos em função das atividades macro do serviço, conforme o planejamento de execução deste, ou das disciplinas envolvidas no mesmo. Então, é importante, pessoal, desdobrem ao máximo, certo? Façam a divisão passo a passo da execução da tarefa e coloquem isso no documento. Importante, quanto mais detalhado for, quanto mais subdividido em passos for a sua PR, melhor você vai ter um resultado, né, do levantamento de riscos e também da execução das medidas de controle. Então, aqui o preenchimento correto do campo aqui passos da atividade. Primeiro passo aqui, um exemplo da atividade que a gente vai seguir para tratar aqui para vocês. Mobilização das ferramentas, equipamentos e materiais. Então, item 1, passo, mobilização das ferramentas, equipamentos e materiais.
O que seria errado aqui, pessoal? O passo da atividade, realizar atividade. Realizar atividades, todos nós sabemos, né, que ela vai ser realizada. Mas realizar atividade para a gente não é uma informação precisa. Então é importante que a gente quer saber dentro desse documento qual que vai ser o passo que você vai seguir para realizar a atividade. Fazer a atividade, mesma situação. Seguir o que está no POP. Se você está fazendo uma PR, né, quer dizer que o seu procedimento, caso exista, ele não está contemplando a execução daquela tarefa. Então, se você seguir o que está no POP, você não vai ter, né, medidas de controle suficientes para os riscos daquela atividade. Então, isso não é correto. Então, tratem dessa situação. Especificar o que vai ser executado naquele primeiro passo da atividade. É o primeiro passo? Qual que vai ser o meu primeiro passo? Preciso separar as ferramentas? Preciso ir em campo verificar alguma condição? Preciso buscar algum material? Sempre verifiquem o cronograma, né, que vocês irão executar aquela tarefa. Siga passo a passo. Preenchimento do campo como fazer. Então, consiste na descrição da resposta da seguinte pergunta. Como irei executar este passo da tarefa? Este passo da tarefa, né, pessoal, refere-se ao passo da tarefa relacionado no campo anterior, o qual descrevemos nesse exemplo, né, que iríamos fazer mobilização de ferramentas, materiais, veículos e equipamentos. Exemplo certo aqui da explicação desse passo. Direcionar a pé pelo caminho seguro até o local onde estão os materiais. Qual que é este local que a gente vai se direcionar? Pátio de materiais. Pegar ferramentas. Quais são as ferramentas que iremos pegar quando chegarmos no pátio de materiais? Pá, enxada, martelo e cavadeira. Quais materiais iremos utilizar? Prego, arame, corda e tela-tapume. Como que vai ser a pega desses materiais manualmente? Após pegar esses materiais, colocar na carroceria traseira da caminhonete que estará no local. Entrar na caminhonete e conduzi-la até o estacionamento da ITM Produção. Percebe-se, né, muitos detalhes na informação. Então, tem que sempre seguir nesse padrão, pessoal. Sempre embasados ali no passo da tarefa, vocês vão explicar nesse campo aqui do como fazer, como que vai ser executado, né, aquele determinado passo. Esse processo ele deve ser repetido para cada um dos passos da atividade. Então, passo 1, você vai ter que explicar como que você vai fazê-lo. Passo 2, mesma situação. E assim por diante, até o último passo na sua análise preliminar de risco. O que seria errado aqui na situação do preenchimento aqui do campo como fazer? Pegar as ferramentas e iniciar a atividade. Percebe-se nessa situação que gera um monte de dúvidas, né, pessoal? Quais ferramentas você vai pegar? Como que vai ser essa pega? Onde você vai pegar essas ferramentas? Entende? Então, importante detalhar o máximo possível no campo como fazer, trazer riqueza de informações aqui, cita quais ferramentas você vai pegar, quais materiais vai utilizar, como que vai ser, né, onde você vai pegar. Isso é muito importante para que seu documento, né, seja, né, elaborado dentro do padrão exigido. Outro exemplo aqui errado, pegar os materiais e ferramentas e deslocar para o local da atividade. Mesma situação, quais materiais, quais ferramentas. Separar tudo e levar para a ITM. O que seria isso tudo? Certo? Preenchimento do campo riscos. Consiste em descrever todos os riscos relacionados ao passo atual da tarefa. Os riscos devem ser avaliados para cada passo e não devem ser generalizados. Mesmo que o risco já tenha sido descrito em um passo anterior, por se tratar de um novo passo da tarefa, se esse risco vier a existir, ele também deve ser levantado. O que essa descrição diz para a gente, pessoal? Se por um acaso no passo 1 você identificar o risco de corte, no passo 2 e passo 3 você também identificar esses riscos, você tem que listar esses riscos no próximo passo, tem que repeti-los quando eles existirem e também deve colocar medidas de controle compatíveis, certo, com o cenário do passo a ser executado da tarefa. Quais devem ser, né, qual que deve ser o preenchimento correto das informações aqui no campo riscos? Então, primeiramente, a informação deve ser organizada e deve conter a descrição de todos os riscos coerentes com aquele determinado passo da atividade. Os riscos, pessoal, eles devem ser numerados. Então, da esquerda para a direita, vocês percebem que todos esses riscos aqui, que são referentes apenas ao passo 1, eles vêm linkados com o número 1.
Então, eles iniciam com o número 1. Esse número 1 quer dizer o quê? Que eles são lá referentes ao item 1, que é o primeiro passo da nossa atividade. Se fossem riscos aqui referentes ao item 2, então a gente já traria com a seguinte nomenclatura: 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Esse número sequencial que aparece aqui ao lado desse numeral da esquerda, se a gente for colocar aqui da direita para a esquerda, o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ele se refere à sequência dos riscos, ok? Então é importante que vocês coloquem os riscos aqui, pessoal, também na ordem que eles acontecem, certo? Todos os riscos levantados aqui nesse exemplo são referentes ao passo anterior que a gente exemplificou para vocês. Qual que seria esse passo? Como fazer, né? O funcionário iria até o pátio de materiais, deslocar a pé, para fazer a pega, né, de ferramentas. Quais ferramentas seriam essas? Né? Enxada, pá e cavadeira. E iria pegar também alguns materiais, que seria arame, tela-tapume, pregos. Esses materiais seriam colocados manualmente dentro da carroceria da caminhonete. Após fazer o carregamento, o profissional iria entrar na caminhonete e se deslocar até o estacionamento da ITM. Então, quais riscos foram levantados aí na execução desse passo apenas? Queda de mesmo nível, torção ao andar. Quando surge esse risco, o profissional vai se deslocar a pé até o local. Então, ao fazer esse deslocamento, ele corre, né, esses riscos aí. Risco de atropelamento. Então, possivelmente, ele vai fazer travessia de algum ponto ali da mina para acessar o pátio de materiais. Então, corre o risco de atropelamento. Risco de ruído. Prensamento de membro ou corte. Então, ele vai fazer a pega, né, o manuseio das ferramentas manualmente. Então, esses riscos ocorrem nesse momento. Postura inadequada. Ao fazer a pega ali das ferramentas, né, às vezes se abaixar, ou fazer o próprio carregamento dentro da carroceria da caminhonete, esse risco surge. Risco de colisão. A partir do momento que ele entrou na caminhonete, conduziu ela pela mina até chegar no estacionamento, então ele corre o risco de colisão. Então, todos os passos, pessoal, devem ser seguidos, seguindo esse exemplo aqui, certo? Então, todos esses riscos se referem apenas ao primeiro passo da tarefa. Quais que seriam os outros passos? Por exemplo, ele chegou no estacionamento ali da ITM, então agora ele vai fazer o descarregamento dos materiais, que é o passo 2. Então, vai explicar como que vai ser feito esse descarregamento, certo? Levantar todos os riscos referentes ao passo 2. Os riscos devem ser numerados. Cada risco deve ser colocado em apenas uma linha, certo? Para ficar um documento mais fácil de ser entendido, não ficar embolado. Vocês vão entender que quando você tem, né, uma boa organização nesse campo de riscos, o preenchimento do campo, do próximo campo aqui, bloqueio, medidas de controle preventivas, também deve seguir o mesmo padrão e fica muito mais fácil de entender, de linkar qual medida preventiva pertence a cada risco levantado. Preenchimento do campo bloqueio e medidas preventivas. Então, é onde devem ser descritas as medidas preventivas para cada risco levantado. Então, para cada risco que foi levantado no passo anterior, deve ser colocado aqui nesse campo pelo menos uma medida preventiva para cada um deles. Então, é obrigatório que para cada risco levantado tenha-se pelo menos uma medida preventiva eficaz listada dentro da análise preliminar de risco. Quais são essas medidas preventivas eficazes, né, pessoal? Então, são medidas de bloqueio capazes ali de evitar ou minimizar a exposição dos colaboradores a determinado risco que foi levantado da elaboração desse documento. As medidas de controle devem ser linkadas através dos números aos riscos descritos anteriormente. Medidas de controle práticas e execuíveis. Não se deve colocar, né, pessoal, nesse campo aqui, nenhuma medida de controle impossível de se fazer. O que você colocar aqui de medida de controle, ela deverá ser adotada em campo, certo? Elas devem ser coerentes aos riscos levantados. Um exemplo aqui de incoerência, né? Vocês levantaram um risco de corte e na medida de controle o profissional coloca que vai fazer o uso de creme Luvex. Creme Luvex não vai evitar o corte, certo? Então, a medida preventiva tem que ser coerente com o risco levantado. A linkagem aqui com relação a números. Expliquei para vocês no slide anterior que todos os riscos devem ser numerados. Não diferente disso,
Passo aqui, todas as medidas de bloqueio, medidas de controle preventivas aqui, devem ser também linkadas com o mesmo número referente ao risco no qual elas estão sendo tratadas. Se você vai tratar do risco 1.1, a medida de controle para aquele risco ela deve ser iniciada, né, a descrição dela com o número 1.1, certo? Igual os exemplos aqui, ó. Vocês lembram que no risco anterior, né, o primeiro risco que a gente levantou foi queda, torção. Qual a medida preventiva que colocamos aqui exclusivamente para esse risco? Utilizar o calçado EPI fornecido pela empresa, utilizá-lo de forma correta, não correr, não impedir a visão com o transporte manual de materiais ou perder a atenção com o uso do celular. Percebe-se que nesse item aqui foram inseridas mais de uma medida preventiva. É o que pode acontecer e vai acontecer com vocês na maioria das situações. Se existir mais de uma medida preventiva que deve ser executada, vocês devem inseri-las também nesse campo aqui. Se existir apenas uma, mantenham apenas uma. O que seria errado aqui nessa situação, pessoal? Medidas de controle desorganizadas, encavaladas, incoerentes com os riscos. Utilizar todos os EPIs para as atividades. Todos os EPIs, pessoal, é algo muito subjetivo. Deixa a rigor, né, de interpretação. Vamos imaginar que todos os EPIs para atividade, para o funcionário que está ali executando, um exemplo, seria o capacete, a botina e o óculos. São os EPIs básicos. Durante uma avaliação, seja do profissional que vai fazer a liberação do documento, profissional de segurança do trabalho, ou até um outro funcionário que vai executar a atividade, na avaliação dele, ele identifica que também deve ser utilizado luvas e por aí vai. Então, todos os EPIs, para um funcionário e para outro, têm diferença. Então, a gente considera incorreto e se invalida o documento colocar todos os EPIs para as atividades. Deve ser especificado cada EPI específico que deve ser utilizado para controle de determinado risco. Mais exemplos aqui de situações incorretas. Fazer tudo o que o supervisor mandar, isso não é medida de controle. Trabalhar com segurança, trabalhar com humildade, não fazer atividades muito perigosas que podem te machucar. Em determinadas situações, pessoal, as atividades vão ter um alto nível de risco. Elas têm que ter controles, né, a rigor, para quê? Para evitar um possível acidente com o funcionário. Seguir todos os procedimentos de segurança para a atividade. Quais procedimentos são esses? Mais uma situação subjetiva dentro do documento. Fazer tudo direitinho. São exemplos aí já encontrados dentro de documentos, mais exemplos que invalidam a APR de vocês. Então, não coloquem o preenchimento, não façam o preenchimento do campo aí, bloqueio de medidas preventivas com esse tipo de informação. Sejam ali específicos, certo? E façam a linkagem com o numeral, né, de acordo com os números inseridos lá no campo de cada um dos riscos. Cada medida de controle, pessoal, é importante também, deve vir em uma linha separada. Nunca coloquem, né, medidas de controle uma na sequência da outra. A gente precisa de organização dentro da análise preliminar de risco. A gente vai partir agora para o preenchimento do campo assinatura dos executantes. Então, consiste no campo destinado à assinatura dos colaboradores que executarão as tarefas. Este campo somente deve ser assinado após a divulgação do conteúdo descrito da PR para todos os envolvidos. Então, o emitente, né, após elaborar a análise preliminar de risco, fazer todo o preenchimento necessário, ele vai fazer a divulgação para todos os executantes da atividade. Então, importante, né, que antes de assinar o documento, vocês peçam que seja feita essa divulgação. O profissional não está no momento, não vai conseguir fazer essa divulgação. Leiam essa PR para que vocês tenham conhecimento do conteúdo que ali está escrito, ok? Porque tudo que está escrito, a partir do momento que você assina, você concorda e dá o parecer que vai seguir todas aquelas recomendações, certo? No caso, o exemplo aqui do campo bloqueio de medidas preventivas. Então, você vai ter que fazer a execução de todas aquelas medidas preventivas constantes nesse documento. Se houver algum questionamento, não assine, procure o emitente do documento, façam ali, né, uma conversa para chegar a um comum acordo. Se houver necessidade de alguma alteração, a alteração deve ser feita até a padronização para que chegue em um consenso com relação a isso aí. Importante, esse campo aqui, né, ele inicia no lado esquerdo, na coluna esquerda aqui, a assinatura do executante.
seguido ali pela matrícula. Se a quantidade de executantes exceder a quantidade de linhas disponíveis nesse campo, então aqueles que não conseguiram assinar desse lado vão partir a assinar aqui para essa terceira coluna e colocar a matrícula do outro lado. Se, por exemplo, a gente tiver ali um número de executantes inferior à quantidade de linhas disponível aqui, no qual não vai exceder, então eles vão assinar aqui no campo assinatura de executantes, na coluna da esquerda, colocar a matrícula sem problemas, deixar dessa maneira, não precisa assinar nos dois campos. Abaixo aqui a gente tem os números de contatos de emergência, caso de qualquer situação de emergência, acionar esses contatos aí. Exemplos aqui, né, do preenchimento aí desses campos. Segue o mesmo padrão, né, pessoal, da assinatura dos campos aí de liberação. Então, o nome tem que ser assinado por extenso. Se o nome for muito grande, ou se for a opção do funcionário fazer abreviação, pode ser feito, não é errado. E nunca se esquecer da matrícula, que deve ser colocada também no campo destinado à matrícula. O que seria errado, né, pessoal? Não assinar o nome por extenso ou realizar a abreviação de forma incorreta. Às vezes o funcionário coloca ali uma rúbrica que ninguém entende. É importante a gente colocar esse nome por extenso, que facilita, por exemplo, para o gestor que vai fazer a assinatura, a conferência, às vezes com o nome do crachá, se está batendo realmente com o nome inserido ali nesse documento, ou às vezes até do profissional que vai fazer uma fiscalização, certo? Primeiro nome, não é certo. Não colocar matrícula de acordo com o crachá, colocar uma outra matrícula ali, está incorreto. Então se atentem a essa. A gente vai partir agora para a parte do recolhimento de assinaturas. Eu vou explicar para vocês como que deve ser a ordem do preenchimento e a ordem do recolhimento de assinaturas da APR. Então o primeiro passo, pessoal, é o emitente, né, que vai fazer a elaboração do documento, ele tem que ir em campo para verificar as condições do local, avaliar no local, avaliar também as necessidades, né, o que ele vai precisar para executar a atividade, ferramentas, materiais, para que ele faça, né, providencie tudo isso. Isso também tem que constar dentro da PR, igual vocês viram no exemplo passado nos slides anteriores. Ele vai, nessa ida em campo, ele vai também fazer o levantamento dos riscos que eles estarão expostos, né, durante a execução da atividade. Ele vai verificar também quais equipamentos terão a necessidade de serem bloqueados, seja anterior ou posterior, aquele equipamento que ele vai estar executando, né, a atividade nele. E vai verificar também quais são as medidas de controle que ele vai ter que adotar, quais são os recursos necessários que ele vai ter que buscar para conseguir implantar cada uma dessas medidas de controle, seja um equipamento de proteção individual, seja a construção de um andaime, instalação de guarda-corpo, etc. Levantando todas essas informações, ele vai fazer então o preenchimento da PR. Conforme a gente fez a explanação nos slides anteriores, cada um dos campos ele deve fazer o preenchimento de forma adequada. Feito o preenchimento, o emitente vai assinar o documento no campo que tange a ele, assinatura por extenso precedida da matrícula. O emitente vai fazer a divulgação da APR para todos os executantes da atividade que estiverem no local. Se algum executante chegar após essa divulgação, o emitente tem que divulgar novamente, certo? Os executantes, após estarem cientes de todo o conteúdo daquele documento, terem concordado com as ações, os riscos, eles vão assinar, colocando o nome por extenso precedido da matrícula. O emitente, após o recolhimento de assinatura de todos os executantes e após ele também ter assinado o documento, ele vai recolher a assinatura dos responsáveis pela atividade. Importante, se houver algum responsável pela atividade da empresa contratada, ele assina após o emitente. Próximo a assinar, o responsável pela atividade do grupo J. Mendes, certo? Se não houver nenhum responsável pela atividade da empresa contratada para assinar a PR, o campo vai ser preenchido novamente com a informação não se aplica. Vai se buscar então apenas a assinatura do responsável pela atividade do grupo J. Mendes. Posteriormente, após esses responsáveis terem assinado, a última pessoa que vai fazer a assinatura desse documento é o responsável pela área. Lembrando que esse profissional é do grupo J. Mendes. Após o término da atividade, se aquela PR não for mais utilizada, foi uma PR feita exclusivamente para uma atividade que ocorreu apenas um dia, aquela atividade não vai acontecer novamente. Então, essa PR tem que ser entregue ao gestor para que ela seja arquivada por um período aí de 3 meses,
em situações normais e caso seja alguma atividade que tenha ocorrido algum acidente, essa PR tem que ser arquivada por 20 anos, certo? Então, após o término da atividade, ou se a PR venceu, ela deve ser entregue nas mãos do gestor e deve ser arquivada. Bom, pessoal, terminamos então a parte do treinamento que fala sobre o preenchimento aí da PR. Espero que vocês tenham absorvido aí as informações que foram passadas, que vocês tenham a ciência hoje de como que deve ser feito o preenchimento adequado desse documento. A gente vai partir agora para as responsabilidades relacionadas à análise preliminar de risco. Primeiro tópico aqui, liberador responsável pela atividade J. Mendes. Quais são as responsabilidades desse profissional? Ele é responsável por avaliar a PR se os riscos, assim como as medidas preventivas a serem adotadas, são condizentes com a realidade da atividade a ser executada. Assegurar que os serviços somente serão iniciados depois de concluída a elaboração da PR e adotado todas as medidas de controle e segurança do trabalho para a execução da atividade, bem como fornecer todos os recursos necessários para a implementação das medidas de controle. Assegurar que os trabalhadores tenham pleno conhecimento do conteúdo da análise preliminar de risco e suas obrigações de execução do trabalho. Liberar e autorizar, assinar no local da tarefa a PR e acompanhar a execução da atividade avaliando a necessidade de interromper o trabalho caso seja identificado alguma situação de risco grave iminente de acidente. Então, no decorrer da atividade, pode ser que surja alguma situação adversa que implique aí um risco grave iminente para os executantes ou a atividade reflita risco grave iminente para alguma outra pessoa que esteja executando uma atividade próxima ao local. Então, essa atividade tem que ser parada para que sejam adotadas todas as medidas cabíveis para controle daqueles riscos que surgiram naquele momento. É também responsabilidade do liberador responsável pela atividade J. Mendes verificar se todos os campos da PR foram preenchidos, deve verificar o preenchimento desses campos antes de assinar. Se faltar o preenchimento de algum desses campos, ele não deve assinar esse documento, certo? Deve primeiro pedir regularização. Conhecer os riscos associados à execução dos trabalhos. Orientar no local da tarefa os executantes sobre os riscos e consequências dos trabalhos. Checar no local da tarefa o processo de bloqueio de energias para garantir a segurança da tarefa. Então, ele tem que verificar se todos os bloqueios devidos para aquela determinada tarefa foram executados. Conhecer e atender o previsto na NR10, liberador de APR, de atividades com fonte de energia elétrica. Inspecionar a execução das tarefas do trabalho. O liberador responsável pela atividade J. Mendes também é responsável por arquivar todas as APRs por um período de 3 meses, exceto em circunstâncias que ocorrerem algum acidente na atividade. Aquela PR referente a essa atividade que ocorreu o acidente deve ser arquivada por um período de 20 anos. Todos os liberadores responsáveis pelas atividades devem ser submetidos a um teste de aprendizagem no treinamento e devem ter aproveitamento mínimo de 80%. Então, existe, pessoal, um treinamento específico para aqueles profissionais que irão fazer a assinatura de liberação da PR, seja no campo de responsável pela atividade, responsável pela área. Eles têm que passar por esse treinamento, vão ser submetidos a uma avaliação, o qual eles têm que ter um aproveitamento mínimo de 80% para serem aprovados. Liberador responsável pela área. Ele é responsável por garantir a elaboração da PR de todas as atividades, funcionários próprios e também de terceiros, envolvidas no seu processo, garantir que os responsáveis diretos pela atualização contínua da PR estejam treinados e capacitados na metodologia, realizar a análise crítica contínua do processo de gerenciamento de riscos, saúde e segurança ocupacional, assegurar o cumprimento das medidas de controle de SSO, bem como a definição de ações de melhoria quando necessário, realizar inspeções periódicas no processo de gestão de riscos de saúde e segurança ocupacional próprios e terceiros, por meio de uma análise crítica do conteúdo da análise preliminar de risco, conhecer o procedimento de APR e garantir que não tem interferências com as atividades da área que possam colocar os executantes em riscos. Um exemplo aí seria a execução de alguma atividade sobreposta. Verificar os riscos associados à execução dos trabalhos. Checar no local da tarefa o bloqueio de energias para garantir que todas as fontes foram identificadas e bloqueadas. Liberar e autorizar, assinando, no local da tarefa a PR e acompanhando a execução da atividade, avaliando a necessidade de fazer a interrupção do trabalho, caso haja identificação de alguma situação que gere risco grave iminente
de acidente para execução para os executantes, né, ou para algum executante de alguma atividade que esteja acontecendo próximo a esta tarefa. Arquivar por um período de 20 anos quando da ocorrência de acidente na atividade. Arquivar a análise preliminar de risco. Todos os liberadores responsáveis pelas áreas devem ser submetidos a um teste de aprendizagem no treinamento e devem ter aproveitamento mínimo de 80%. Então, similar ao que eu falei para vocês referente ao responsável pela atividade, o liberador responsável pela área também deve ser submetido ao mesmo treinamento, seguindo os mesmos critérios aí de aprovação. Responsabilidades aí do emitente da APR. Então, ele deve conhecer os riscos associados à execução dos trabalhos, orientar no local da tarefa os executantes sobre os riscos e consequências dos trabalhos, checar no local da tarefa o processo de bloqueio de energias para garantir a segurança da tarefa, solicitar apoio e acionar a segurança do trabalho do grupo J. Mendes quando for necessário, verificar se foram realizadas as inspeções de pré-uso dos equipamentos utilizados no serviço, sejam eles equipamentos, ferramentas, entre outros. Dar início ao processo de preenchimento do formulário de APR após o planejamento das tarefas. Cabe a todo colaborador da J. Mendes e prestador de serviço fazer o planejamento e participar da elaboração do procedimento de APR da tarefa, junto com todos os envolvidos, quando identificada a atividade não rotineira, atividade com risco crítico ou atividade na qual não existe um procedimento operacional padrão. Deve elaborar a PR compatível com o cenário atual, necessário conhecer o ambiente de trabalho. Então é importante que o emitente conheça a área na qual ele está executando a atividade. Revisar a PR sempre que houver mudanças significativas no cenário dentro do ambiente de trabalho. Divulgar a APR para todos os envolvidos antes do início das atividades, manter a APR na frente de serviço para eventuais consultas em local de fácil acesso e conhecimento de todos os envolvidos na tarefa, interromper a atividade caso seja identificada alguma situação de risco grave iminente de acidente, recolher as assinaturas dos supervisores ou líderes indicados pela atividade, recolher assinaturas dos envolvidos executantes da atividade após realizar a divulgação. Liberador responsável pela atividade da empresa contratada. Nesse novo modelo de APR, a gente tem um campo específico para assinatura do profissional da empresa contratada, desde que treinado. Quais são as responsabilidades deste profissional referente à análise preliminar de risco? Então, ele deve avaliar a APR e verificar se os riscos, assim como as medidas preventivas a serem adotadas, estão condizentes com a realidade da atividade que vai ser executada. Assegurar que os serviços somente serão iniciados depois de concluída a elaboração da APR e adotado todas as medidas de controle e segurança do trabalho para a execução da atividade, bem como fornecer todos os recursos necessários para a implementação das medidas de controle. Assegurar que os trabalhadores tenham pleno conhecimento do conteúdo da análise preliminar de risco e suas obrigações na execução do trabalho. Liberar e autorizar, assinando no local da tarefa, a APR e acompanhar a execução da atividade, avaliando a necessidade de fazer interrupção do trabalho, caso surja alguma condição de risco grave iminente. Verificar se todos os campos da APR foram preenchidos antes de fazer a assinatura. Conhecer os riscos associados à execução dos trabalhos. Orientar no local da tarefa os executantes sobre os riscos e consequências dos trabalhos. Checar no local da tarefa o processo de bloqueio de energias para garantir a segurança da tarefa. Mais algumas responsabilidades do liberador responsável pela atividade da empresa contratada. Ele deve conhecer e atender o previsto na NR10, liberador de APR de atividades com fonte de energia elétrica, quando for aplicável. Inspecionar a execução das etapas do trabalho. Arquivar todas as APRs por um período de 3 meses, exceto situações na qual ocorreu um acidente do trabalho. Nestas situações, a APR deve ser arquivada por um período de 20 anos. Todos os liberadores, também da empresa contratada, devem ser submetidos ao mesmo treinamento, o qual é submetido o profissional responsável pela atividade do Grupo J. Mendes e o profissional responsável pela área do Grupo J. Mendes. Ao término desse treinamento, eles vão passar por uma avaliação, na qual eles têm que ter um aproveitamento mínimo de 80% para serem autorizados a realizar a assinatura de liberação na APR. Responsabilidades dos executantes da atividade. Então, cabe a todo colaborador, J. Mendes e prestador de serviço, planejar e participar da elaboração do procedimento APR, da tarefa junto com os envolvidos.
Quando identificada a atividade não rotineira, atividade com risco crítico ou atividade que não é padronizada, na qual não existe procedimento padrão. Conhecer os riscos associados à execução dos trabalhos, solicitar apoio e acionar a segurança do trabalho do Grupo J. Mendes sempre que for necessário, assinar a APR após a divulgação e entendimento dela, interromper a atividade caso seja identificada alguma situação de risco grave iminente. Responsabilidades aí da segurança e saúde ocupacional da J. Mendes: capacitar emitentes e liberadores de APR, fornecer suporte técnico, analisar criticamente as APRs das atividades, incluindo as empresas prestadoras de serviço, auxiliar no processo de aplicação da APR, de modo a estabelecer a integração dos envolvidos na identificação e reconhecimento dos riscos, bem como a adoção de medidas de controle para assegurar e garantir a realização dos trabalhos com total segurança, validar e assessorar as áreas, processos na proposição de melhorias das medidas de controle de segurança e saúde ocupacional, verificar o cumprimento das medidas de controle de saúde e segurança ocupacional, propondo melhorias, caso for necessário, treinar os colaboradores da empresa quanto à elaboração e aprovação de APR, interromper atividades, caso seja identificada alguma situação de risco grave iminente, auxiliar na elaboração ou revisão, sempre que for solicitado. Responsabilidades aí do representante do SESMIT, das empresas prestadoras de serviço, auxiliar no processo de aplicação da APR, de modo a estabelecer a integração dos envolvidos na identificação e reconhecimento, bem como a adoção de medidas de controle para assegurar e garantir a realização dos trabalhos com total segurança. Interromper a atividade, caso for identificado algum risco grave iminente de acidente. Treinar os colaboradores das empresas quanto à elaboração. Auxiliar na elaboração ou revisão quando solicitado. Então, importante, pessoal, o responsável pelo SESMIT das empresas contratadas, ele não tem autorização para treinar liberadores para fazer assinatura de APR. Ele só tem autorização para fazer o treinamento dos executantes da atividade. Então, o único treinamento que o representante do SESMIT das empresas contratadas pode executar é o treinamento de elaboração da análise preliminar de risco. Gerente ou coordenador. Então, ele é responsável por prover os recursos materiais e recursos humanos necessários para suportar a implementação desse PSG. Indicar colaboradores e manter atualizada a lista dos emitentes liberadores autorizados e treinados. Fazer a avaliação mensal da análise preliminar do risco, APR em suas respectivas áreas, bem como assegurar-se de que todas estão sendo arquivadas. Então, pessoal, essas foram as responsabilidades. A gente vai passar agora por alguns exemplos dos principais erros encontrados nas APRs, erros estes que invalidam o documento. Então, os principais erros encontrados são eles. Aquela APR sem a descrição completa de todas as etapas da atividade, aquela APR que o funcionário fez um resumo, né? Fez com muita pressa ou realmente teve preguiça de elaborar o documento da maneira adequada. Isso é incorreto, invalida o documento. Descrição incompleta do como fazer, né? Um ou mais passos da atividade. Então, vocês viram nos slides anteriores que o campo, aquela coluna do como fazer, ele deve conter informações detalhadas referentes àquele determinado passo da atividade. Então, não poupem informações nesse campo, sejam bem detalhistas nesse preenchimento. Rasuras. Qualquer tipo de rasura invalida a APR. Se você iniciou o preenchimento da APR e cometeu alguma rasura, pode iniciar novamente, porque ela não vai ser nem assinada pelos responsáveis. Medidas de controle incompletas ou incoerentes com os riscos levantados. Então, uma situação você levantou um risco de corte, a medida de controle ou as medidas de controle que você estabelecer na análise preliminar de risco devem ser coerentes, devem ser suficientes para eliminar ou controlar esse risco aí, para evitar um acidente. Falta de alguma assinatura obrigatória. Então, vocês viram quais são as assinaturas que são obrigatórias para execução, para liberação da APR, né, isso das atividades. Escrita elegível. Então, capricha aí na caligrafia. A APR tem que estar legível. Qualquer pessoa deve conseguir ler essa APR para entender o conteúdo desse documento. A APR vencida é algo também que não pode ser usado. Quais são as principais dúvidas referente à análise preliminar? Bom, então as principais dúvidas sobre a APR são elas. Qual o prazo de validade da APR? A validade tem prazo de 15 dias a contar a partir da data de emissão.
certo? Então, 15 dias apenas. Responsável pela área e pela atividade pode ser a mesma pessoa? Sim, apenas quando o dono da área for o responsável pela atividade. Gestor de empresa contratada pode assinar como responsável pela área? Não. Estando treinados, eles podem apenas assinar no campo responsável pela atividade contratada, assinatura e matrícula. Então, profissionais das empresas contratadas podem assinar, liberando a PR apenas neste campo. Demais campos aí que devem também ser assinados obrigatoriamente são pertinentes aí às assinaturas dos responsáveis do grupo J-Mentes. Quando eu devo fazer uma PR? Sempre que for realizar a atividade na qual você não está treinada no POP para aquela atividade, ou seja, você não possui capacitação no procedimento operacional padrão para executar aquela atividade. Então, se existe um POP e você não tem um treinamento, então você vai poder executar aquela atividade desde que faça uma análise preliminar de risco. Existe o POP, estou treinado. Quando que eu vou ter que fazer uma PR? Quando a atividade na qual você for executar não estiver abrangida pelo seu procedimento. São aquelas atividades que a gente chama de fora de rotina. Caso eu tenha rasurado o documento, devo fazer tudo novamente? Você deve refazer, né, apenas a página na qual foi rasurado. Isso contando, né, que a PR vai ter uma, duas ou mais páginas. Então, se você rasurou a terceira página, uma PR que tem 3 páginas, primeira e segunda página você as preserva, refaça a terceira página, anexe no documento e siga, né, com o restante do procedimento. Caso o documento esteja incompleto com a atividade, devo fazer um novo documento ou posso acrescentar os itens faltantes? Em caso de alguma PR na qual ela for digitada, então você deve fazer o documento novamente. Não é permitido acrescentar itens em uma PR digitada, itens de caneta, no caso. Se for uma PR feita manualmente, você pode acrescentar, caso tenha espaço. Importante, os responsáveis que fizeram a liberação, todos os funcionários envolvidos na atividade, todos eles devem ter ciência do que foi acrescentado na PR. Eles devem concordar com aquilo que foi acrescentado neste documento. Mais algumas dúvidas? Como eu faço para corrigir um erro de gramática na PR manuscrita sem rasurá-la? Então é importante, pessoal, se você deu início ao preenchimento de uma PR e cometeu um erro ali de gramática, um erro de português, você tem a opção, certo, de fazer a correção. Então, cometeu o erro, não rabisquem. É muito comum a gente, a partir do momento que errou, a gente já correr e rabiscar o documento. Não façam isso. Teve aquele erro de gramática, escreveu incorretamente aquela palavra na qual você queria expressar no documento, você tem a opção de fazer o seguinte, na frente da palavra que você quer eliminar, você escreve digo ou corrigindo, e depois escreve a palavra da maneira correta. Um exemplo aqui, ó, pegar a pá e enxada, digo, enxada. Nesse exemplo aqui, a palavra enxada, né, ela foi eliminada do contexto da frase, foi escrita corretamente na sequência. A PR pressamento de carga deve ser assinada por quais pessoas? Resumidamente, para todas as pessoas envolvidas na atividade. O operador do caminhão MUC, o funcionário que está fazendo a amarração da carga, que está guiando a carga ali com a corda guia. Se for alguma atividade de montagem na qual o caminhão MUC está envolvido, todos os responsáveis ali por fazerem a montagem também devem assinar nessa PR, certo? Então a PR deve ser assinada por todos os envolvidos naquela atividade. Como e quando eu devo fazer um adendo na PR? Então, o adendo deverá ser feito em uma nova folha de APR, certo? Vocês vão pegar uma folha de APR em branco e essa folha deve apresentar no cabeçalho os dizeres adendo da PR. Então, ele deve complementar com a atividade levantada na PR inicial. Então, adendo da PR, na frente se escreve o nome da atividade que você colocou na PR inicial. No final do desenvolvimento, ele deve ser divulgado e assinado por todos os participantes da atividade. Então, fez o adendo, segue o mesmo processo no qual você seguiu com a APR. Faça a divulgação e colete as assinaturas aí pertinentes a todos os responsáveis. Então, o adendo ele é utilizado somente quando não houve mudanças significativas. Porém, existe um risco não antes avaliado. É aquela situação na qual talvez você não identificou aquele risco no primeiro momento, fez o documento, aquele risco passou em branco. Durante a execução da atividade, você identificou aquele risco, viu que ele não está no documento, então você pode fazer um adendo, certo? Mais algumas dúvidas ainda sobre a APR. Então, a APR de empresa contratada pode ser assinada apenas pelo representante da empresa contratada, estando treinado? O que essa pergunta quer dizer, né, pessoal?
Eu sou gestor de empresa contratada e vou elaborar uma PR para os meus funcionários executar a atividade X. Apenas com a minha assinatura no campo ali responsável pela atividade da empresa contratada, a atividade pode ser executada? Não. Todos os campos, tá? Inclusive ali o responsável pela área, responsável pela atividade de JMINS, eles devem ser assinados, certo? Então a resposta, não. Todas as APRs, inclusive de terceiro, devem constar assinaturas do responsável pela área, do grupo JMINS, e responsável pela atividade também do grupo JMINS, certo? O que deve ser feito com a APR vencida ou APR de atividades que já foram finalizadas, que não serão mais utilizadas? Então essas APRs devem ser entregues aos gestores e eles deverão arquivar as APRs em situação normal por um período de 3 meses, certo? E em caso de acidente de trabalho, deverão arquivar a APR por um período de 20 anos. Bom, pessoal, então esse foi o treinamento do PSG número 4, elaboração da análise preliminar de risco. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo que foi aqui passado para vocês. Até o próximo treinamento aí. Obrigado a todos.